bom. Vó, você colocou amendoim? Eu coloquei, você gosta? Vó, eu tenho alergia. Ai, não! E Vó, agora? e agora? A senhora vai comigo pra tomar um solzinho lá embaixo. Não. Vai. Olha quem veio pra fisioterapia depois do escândalo. Dá um oi, vó. É merda. Como é que é meu pitbull? É assim, ó. Ah, tem dole, tem taca, tem chebeca, tem caga. É cagar lá na porta que pariu, que tem meu medo de urubu. Urubu preto, bem valente, que tem teleca, dá você teca. Ô vó, como é que chama que é a parte amarela do ovo mesmo? Que é a parte amarela do ovo? Gema. Ah,